Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. Estamos ao vivo e nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, recebendo com muito prazer duas lideranças do Partido Socialista Brasileiro, dois ex-vereadores. O ex-vereador santista, professor Fábio Nunes, que também foi secretário municipal de Meio Ambiente, e o ex-vereador e ex-candidato a prefeito de São Vicente, Caio França, ambos pré-candidatos a deputado estadual, pré-candidatos à Assembleia Legislativa. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Apagão afeta 3 cidades da região. Na Folha de São Paulo, apagão atinge 11 estados e 6 milhões ficam sem luz. No Estadão, apagão atinge 11 estados e analistas veem sistema frágil. No Santa Portal, apagão nacional atinge as cidades de Santos e Praia Grande. No site do Boc News, falha no sistema interligado provoca falta de energia em várias regiões. No G1 Santos e região, Corpo de Bombeiros procura jovem afogada no vale. E no portal da UOL, sobrecarga em linha gerou apagão que afetou 6 milhões, diz ONS. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, estamos exatamente a 8 meses das eleições gerais de 5 de outubro. E o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, vive um dilema, vive um impasse em relação à sucessão estadual em São Paulo, a sucessão do governador Geraldo Alckmin. Setores históricos do partido defendem uma aliança, uma composição com o governador Geraldo Alckmin, indicando inclusive o candidato a vice-governador. Há outros setores também, chamados de neossocialistas e representados pela Rede Sustentabilidade, que defendem o lançamento de uma candidatura própria ao governo de São Paulo. 3 nomes vêm sendo cogitados insistentemente. O do deputado federal e ex-tucano Walter Feldman, ligado à Rede Sustentabilidade, e 2 históricos do Partido Socialista Brasileiro, a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, e o presidente estadual da agremiação, o deputado federal aqui da região de São Vicente, Márcio França. De qualquer forma, o PSB terá de resolver brevemente esse impasse. Até porque há uma imposição do grupo da ex-senadora Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que para ser vice de Eduardo Campos, governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência da República, para que ela seja vice de Eduardo, é preciso lançar um candidato próprio em São Paulo. No programa de hoje nós vamos debater todas essas questões relevantes, políticas e eleitorais, entre outros temas, com as 2 lideranças regionais do PSB que estamos recebendo hoje. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. Segundo o Climatempo, a possibilidade de chuva para o fim da tarde continua, mas ainda não choveu. A temperatura varia entre 23 e 35 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 metro nas praias da região. E as informações das estradas. O tráfego flui bem com boa visibilidade no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e apenas a pista sul da Imigrantes segue sentido litoral. A sul da Anchieta está bloqueada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail enfoquejornal@enfoquejornal.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar as 2 lideranças regionais do PSB. Voltamos já.
No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer 2 ex-vereadores, 2 lideranças regionais do Partido Socialista Brasileiro. O ex-vereador santista, professor Fábio Nunes, e o ex-vereador vicentino, Caio França. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Recuperar o tempo perdido. A frase dita nesta terça-feira pelo presidente da MTU, Joaquim Lopes, sintetiza o objetivo da empresa de transportes urbanos em relação às obras do VLT, que em Santos estão paralisadas por 22 dias e já acumula prejuízo de 66 milhões de reais. O presidente da EMTU esteve hoje em São Vicente, na estação cenográfica do veículo leve sobre trilhos, na praia do Itararé. Um protótipo do VLT foi apresentado. Joaquim Lopes garantiu que a obra vai ser entregue dentro do prazo. Final de junho, para fazer a primeira viagem em teste. Boa parte da infraestrutura vai estar pronta. Até junho, pelo menos até maio, agora a gente já tem 7 das 13 estações já prontas, 6 em São Vicente, 1 em Santos. Começa a implantar sistema, então a gente em 2014 quer estar com o sistema já operando. O Ministério Público paralisou as obras em Santos no trecho da Avenida Francisco Glicério, entre o Canal 1 e a Avenida Conselheiro Nébias, por questões ambientais. O embargo durou 22 dias. Para recuperar o tempo perdido, a MTU vai trabalhar dobrado. Eu já tive a informação que o pessoal está providenciando a contratação de aproximadamente 250 trabalhadores, aumentando o número de equipamento para vencer esse tempo. São quase 2 décadas de discussão em relação ao veículo leve sobre trilhos, foram feitas audiências públicas e chegou à conclusão que o traçado que está sendo executado é o melhor para a cidade. Essa, aliás, é uma opinião do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. É por isso nós defendemos que o projeto pudesse continuar e apoiamos todas as iniciativas para que o projeto não apenas pudesse continuar, mas também acelerar essa obra que a população aguarda há tanto tempo. Então é uma decisão, do meu ponto de vista, equilibrada, sensata, ponderada, que vai garantir a continuidade e a entrega dessas obras que são essenciais para garantir o direito de ir e vir, a mobilidade urbana da Baixada Santista. Muito bem, aí está a reportagem a respeito do VLT, cujas obras foram retomadas assim que a MTU conseguiu cassar a liminar que havia sido concedida ao Ministério Público mediante uma medida cautelar no sentido da paralisação das obras. O Ministério Público, como se sabe, defende que o traçado na Francisco Glicério seja na antiga linha férrea, ao passo que a Prefeitura Municipal de Santos, todos os organismos técnicos da MTU, da CETESB, entre outros institutos técnicos, defendem o canteiro central da Francisco Glicério como traçado para o VLT. Nesse sentido, bom dia, professor Fábio Nunes, ex-vereador, o senhor foi secretário municipal de Meio Ambiente de Santos. Como é que o senhor está acompanhando toda essa polêmica em torno do VLT, que agora, cujas obras estão sendo retomadas pela MTU? Bom dia, Chico, uma honra. Obrigado. O programa já consolidado, há muito tempo eu não venho prestigiá-lo. Dar um bom dia aos nossos amigos regionais aqui de Santos e região. Dar uma saudação especial socialista ao meu amigo de partido. Diga-se de passagem, a única filiação partidária
desses dois jovens, ou talvez não tão jovens políticos. Um beijo para Paulo, para toda a equipe técnica. Olha, especificamente sobre essa questão do VLT, eu no meu grupo, que eu chamo carinhosamente meu grupo de notáveis, que são grande parte meus ex-alunos, o publicitário que faz as peças das campanhas, todas as campanhas que participei, meu ex-aluno, os advogados, ex-alunos, e tem um engenheiro, o Leandro, ele está trabalhando, não está nos vendo agora nesse momento. Mas pode assistir a representação às 5 da tarde. Com certeza. também vai estar em translado vindo de São Bernardo, que ele trabalha em São Bernardo. Ele logo no início da discussão, antes da judicialização, eu fiquei absolutamente chateado, porque os governos têm que entender que quando concebem um projeto, como de uma maneira pejorativa a sociedade interpreta, nos gabinetes dos iluminados com ar-condicionado a 15 graus, refrigerados, aquela provocação necessária aos governos, tem que ver que o projeto ele tem que ser colocado à sociedade para um amplo debate. Quando o presidente da MTU fala do atraso, já de um prejuízo, sim, já está anunciando que vai ter aditamento, né? E mostra que é um atraso de 20 anos, ou seja, VLT foi folhetim de campanha do partido PSDB durante mais de 20 anos. Então, o atraso é um atraso de ação política, de coragem política. Essa ligação efetiva que a Ilha de São Vicente vai ter das suas duas cidades, sim, a cidade de São Vicente, lá vindo toda a comunidade do Quarentenário, através do Barreiro, do Quarentenário, do Rio Branco, vai ser importantíssima para a cidade. Claro. Quanto mais você tem mobilidade, melhor você tem em termos de cidadania e qualidade de vida. Então, eu sinto que essa pressão, e aí aparentemente a sociedade fez uma leitura que é uma pressão vinda de um grupo empresarial dominante na cidade, que não quer perder a área de território ocupado pelo complexo, que é uma pressão absolutamente legítima, mas não pode ser uma pressão política que comprometa a execução, a viabilidade técnica do projeto de uma maneira justa. Houve uma solicitação de um novo parecer. Infelizmente, o biólogo que assinou o projeto foi desqualificado pelo próprio Ministério Público. Houve até uma fala, achei agressiva, porque acho que a lógica da MTU fala, quem está questionando é o Promotoria do Estado de Meio Ambiente. Eles chamaram o quê? A MTU? Um biólogo para fazer essa avaliação, e não um engenheiro. Então, quando essas questões se fundem, você precisa ter uma análise colocada à mesa, parece que mexe com as vaidades políticas de quem projetou inicialmente essa ideia. O projeto foi amplamente mudado, modificado, não nessa porção, na sua chegada e na sua bifurcação no território santista, mas o que existe é uma comoção, uma mobilização da sociedade, sabendo da importância estratégica, sim, desse projeto. Até então, porque, né, vereador, o transporte é fator de integração de uma região metropolitana. Sem dúvida. Sem transporte você não tem uma região metropolitana. Nós estamos há mais de 10 anos como uma região metropolitana. 15 anos de já. direito, 15 anos já, de direito, mas não somos de fato exatamente pela falta de um transporte metropolitano. Bom dia, Caio. Obrigado pela presença. Como é que você está acompanhando essa aqui? Em São Vicente a obra está andando tranquilamente, normalmente. Pois é. Né? A primeira estação está quase inaugurada. Está quase pronta. Bom dia, Chico. Bom dia, meu companheiro aí, jovem, porque eu brinco que a idade não tem a ver com a juventude. O que vale é a autoestima. Sim, e eu sei que o Fabião é uma pessoa com autoestima muito alta. Eterno um jovem. Eterno jovem. Aí, uma pessoa, quase uma síndrome de Peter Pan. Mas é uma referência aí para mim também. Bom dia, Paulo, aos amigos que estão nos assistindo. Olha, eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que a importância da obra, ninguém se discute hoje. Acho que em todos os lugares a gente sente que isso está inflamado. E eu penso que o país inteiro, e aí não fica uma coisa só aqui em São Paulo, eu acho que hoje as obras, de maneira geral, e as obras mais importantes e maiores, são muito demoradas aqui. Tudo muito lento. E lógico que tem que ser preservado, tem que ser avaliado, tem que ser discutido com a população, mas eu penso também que tem que ter um limite nisso. Até porque as coisas precisam andar. A gente está há 15 anos discutindo, né, e lá se vai outro projeto com relação ao túnel, que depois também vai ser uma discussão ampla. Então, eu penso que fiquei feliz aí com a determinação do Tribunal de Justiça de reverter a decisão, porque, de fato, não adianta para São Vicente de nada que o nosso trecho esteja pronto, sendo que Santos não está pronto. Não existe, não tem sentido nenhum. E mais do que isso, para que esse é o primeiro passo. Nós estamos falando de um trecho de São Vicente.
começa na Esplanada dos Barreiros e vai até a cidade de Santos de ponta a ponta. Mas a área continental, por exemplo, de São Vicente, não é contemplada nesse primeiro passo. Exatamente. Então, assim, tem intermodalidade, dá para você chegar próximo. Não, dá para chegar próximo, mas veja, o trecho inteiro da área continental não está sendo compreendido nesse primeiro momento. A população da área continental terá que se deslocar. Continua tendo que pegar uma van, por exemplo, para ir até o para ir VLT, até uma estação de VLT, entrar. Uma bicicleta. E aí me preocupa algumas coisas, Fabio, por exemplo, e essa sinergia aí entre as vans, que é o transporte público municipal de São Vicente, e o VLT que precisa acontecer. É inconcebível, inaceitável que você tenha que ter um cartão para a van e um outro cartão para o VLT. Né? É extremamente inaceitável num momento como o de hoje, num tempo como o de hoje. Então, a gente acha que é importante que tenha essa integração para que o morador de São Vicente, por exemplo, que mora no Rio Branco, possa, com um único cartão, entrar na van e depois entrar no VLT, numa estação. Puxar pela excelência. Não é verdade? Depois pegar até o ônibus aqui em Santos. É a coisa básica. Se deslocar para um outro local. É algo básico. Exatamente, não há problema nenhum. Então, acho que essa integração está mais do que na hora das autoridades aí se organizarem. Eu tenho conversado com algumas associações de São Vicente que regem o transporte municipal, ainda não foram convidadas, estão preocupadas aí com esse momento, então é uma outra cobrança que se faz aí para que isso possa acontecer. Mas eu penso que a obra é importantíssima e fico muito contente, espero que possa andar aí no prazo que foi determinado pelo governo do Estado. E fica aí uma preocupação muito pertinente do Caio a respeito dessa questão da integração do bilhete único, porque de fato já é hora de começar a se pensar nisso. MTU, prefeituras, enfim, todos os setores envolvidos. Mas o outro tema aqui hoje, vereador Fabião, vereador Caio França, é política, evidentemente. Vocês são dois pré-candidatos à Assembleia Legislativa e uma pergunta se impõe a ambos. Porque o que o levou, vereador professor Fábio Nunes, a postular uma candidatura à Assembleia Legislativa neste ano pelo PSB? Essa é uma questão que a gente se faz sempre, né? Ou seja, a minha primeira campanha em 2000, eu estava muito jovem, aos 35 anos, já nasce de uma necessidade de você transformar o sistema, que existem várias maneiras. De fora para dentro, que é a pressão legítima da sociedade, as manifestações que a gente viu em junho estão transformando o sistema, não na velocidade que a gente deseja. E uma das formas de fazer essa transformação, você pode estar no setor empresarial, você pode estar no setor da sociedade civil, está no primeiro setor, candidatando-se. E não existe ainda no Brasil a viabilidade de candidaturas individuais, por mais que algumas pessoas defendam que o eleitor brasileiro, pela sua passionalidade, ele vota no cidadão, na pessoa Caio, na pessoa Fábio, na pessoa XYZ. E aí eu queria mostrar a importância da filiação partidária e a conjuntura e, na verdade, a escola que eu fui criado em função da história familiar, do meu tio falecido Vasco, do meu avô, do meu pai, uma história onde a gente sabe a importância de você ter um Estado que entenda e converse com a população para atender as suas demandas, as suas prioridades. Ou seja, quando a gente está no Partido Socialista Brasileiro, a gente tem que engolir a seco, às vezes, o cientista político afirmando que esse partido não tem nenhum sentido. O socialismo, a derrocada do socialismo já tem mais de décadas. E a gente acredita, sim. Eu lembro uma vez, numa das convenções, até para o Caio saber, em 2002, em Brasília, só há 12 anos, ainda com o Arraes vivo, eu, numa roda de conversa, eu soltei a frase, o socialismo contemporâneo. E o Arraes chamava a atenção e falou, não existe socialismo nem antigo, nem moderno, muito menos contemporâneo. O que existe é a vontade das massas. Então, a escolha de ser candidato vem dessa maneira. Você viscera, você abre, você tem que dar a cara a tapa, você tem que emitir as suas opiniões, mesmo que elas sejam impopulares. Esse é o grande detalhe. As medidas impopulares, quando elas estão baseadas em uma avaliação técnica dos profissionais, que hoje fazem parte de todos os governos em esferas múltiplas, uma avaliação conjuntural internacional, por que não, elas se mostram na história como medidas acertadas. Então, a história de político se faz com as suas escolhas. Então, a minha primeira escolha política em 2000, eu tive sucesso, como eu costumo dizer aos amigos, eu tenho 3 estrelas de vereador na cidade de Santos. Acredito que essa perpetuação em mandatos não deve fazer parte da história de candidatos brasileiros e do mundo inteiro. Eu não sou um carreirista político, isso é bom deixar claro, e ofereço meu nome como sempre fiz. O bacana de participar de um processo eleitoral,
você não ganha e você perde. Ou você vence uma eleição, que é absolutamente conjuntural, ou você perde. Só para dar um exemplo da eleição de 2012, amigos meus de infância batiam no meu ombro e falavam: Fabião, não é a tua vez. E eu cansei de ouvir isso da imprensa. Eu falei: como assim não é a minha vez? Eu estou com 46 anos, absolutamente tranquilo do meu desafio de fazer a gestão de 12 mil funcionários públicos, 2 bilhões e 400 milhões de reais nessa cidade. Sua com uma candidatura à Prefeitura de Santos. Minha candidatura à Prefeitura de Santos. Da mesma maneira que o Caio foi candidato ofereceu o também. nome à Prefeitura de São Vicente. Então, nasce de uma necessidade não de representatividade. Se hoje o político, o parlamentar que vai participar das eleições, achar que a representatividade é a tônica, ele está equivocado. A existência de um político com assento numa Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, ou no Senado, é exatamente a referência dessa conexão plena de cidadania que tem que existir entre a sociedade e o político. Aí está a visão, portanto, do professor Fábio Nunes. Caio, o que é que te levou a postular a candidatura à Assembleia Legislativa? Olha, Chico, eu sou oriundo de São Vicente, fui vereador lá em 2008 e tenho consciência tranquila, e falo isso com maior clareza, que tive aí muitas portas abertas pelo meu pai, que foi vereador, prefeito, atualmente deputado federal na cidade. E daí para frente eu acho que eu estou construindo a minha própria trajetória, a minha carreira, mantendo algumas portas abertas e abrindo outras, né, do meu jeito. Então, acho que a eleição em 2012, como o Fábio falou também, eu recebi, logicamente que uma derrota, você sempre não gosta, fica chateado, mas eu também acho que a gente tem que aprender a aceitar e com humildade seguir em frente. E eu, como disse, sou de uma cidade extremamente, que precisa muito, né, do poder público, onde as pessoas dependem muito das coisas públicas, e eu sei o quanto é difícil administrar a cidade de São Vicente. Então, eu sei da importância que tem, da relevância que tem você ter representantes, né, tanto em nível estadual quanto em nível federal, para poder ajudar, né, a tocar e ampliar os serviços públicos, não só da cidade, mas em especial de São Vicente, mas de toda a região. Então, eu sei da importância que tem, né, a Assembleia Legislativa, a importância que tem o fato de você representar as pessoas se sentirem representadas, né, por alguém. Então, é nesse sentido que eu também coloco meu nome à disposição, né, a gente está se organizando, eu faço, hoje advogo também, mas, de fato, o que me move, o que me contagia mais ainda, né, é a carreira política. E acho que tem ainda um caminho grande pela frente, mas sei da importância de que as pessoas possam ajudar uma região, né, que precisa muito como a nossa. E a Baixada Santista tem uma região que eu também tenho um carinho muito grande, uma relação muito próxima, que é o Vale do Ribeira, que é uma outra região que precisa ainda mais, eu acho, do poder público. Então, eu penso que é importante que as pessoas de bem também, que as pessoas que queiram se envolver com política, que se envolvam, porque é muito mais fácil você também só tirar pedras e reclamar de quem são candidatos, daqueles que estão se candidatando. Então, eu aprendi, e assim... Participação é fundamental. A participação é fundamental. Então, eu tenho vários defeitos, mas eu não me amedronto em disputar a eleição, né? Disputei uma eleição agora a prefeito, né, com 25 anos, então acho que a gente tem um caminho grande pela frente ainda. E estou muito animado aí com a nova disputa que se avizinha. Muito bem. Caio, peço sua licença. Professor Fábio, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o impasse que o PSB vive na sucessão em São Paulo. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí,
Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 5 de fevereiro, e hoje recebendo o professor Fábio Nunes e o ex-vereador de São Vicente, Caio França, ambos lideranças regionais do PSB e pré-candidatos a deputado estadual, pré-candidatos à Assembleia Legislativa em 5 de outubro deste ano. E agora, neste bloco, eu gostaria de começar com o Caio França, a respeito do PSB. PSB que vive um impasse em São Paulo, Caio, com relação a se deve ou não lançar candidato próprio à sucessão do governador Geraldo Alckmin, ou se parte por uma coligação, como aliás é desejo de setores históricos do PSB, entre os quais você e seu pai também se filiam, como históricos do PSB. Pergunto a você, você entende que há possibilidade ainda do PSB firmar uma aliança com o governador Geraldo Alckmin? Então, Chico, primeiro reforçar, e ontem nós tivemos o lançamento aí de um esboço do plano de governo do Eduardo Campos, junto com a Marina Silva, em Brasília, um evento super prestigiado, e lá acho que ele deu alguns pitacos sobre esse assunto também. Primeiramente, a gente tem que entender do seguinte ponto de vista: o que for melhor para o Eduardo, eu não tenho dúvida que vai ser o que o PSB em São Paulo fará. Sempre foi assim e assim será. Eu reforço uma outra coisa que é importante, que tanto em 2002, quanto em 2006, em 2010, nós não tivemos com o governador Alckmin, não tivemos com o PSDB. Em 2002, salvo engano, o candidato foi Pitoli. Em 2006, teve um outro candidato, se não me engano, Mário Guide. E em 2010, o candidato foi Paulo Scaff, que hoje está filiado ao PMDB. Então, vale lembrar que nas últimas 3 eleições, o PSB teve candidato a governo do Estado. Então, qual que é a minha análise pessoal? Que tem essas duas hipóteses que você aventou aí. A hipótese de estar com o governador Alckmin, e aí, especificamente, seria importante estar na chapa majoritária, ou na vaga do Senado, ou na vaga de vice, para poder fazer palanque para o Eduardo, que é prioritariamente a vontade do partido, ou lançar uma candidatura própria. Que também faria o palanque para o Eduardo. E sem dúvida nenhuma faria palanque até muito maior para o Eduardo. Eu não tenho dúvida disso. A minha dúvida, o que me move, e aí eu acho que a gente tem que também entender a parte aí um pouco mais prática da coisa, que é assim, a nossa primeira disputa não é com a Dilma, na minha avaliação. A primeira disputa é para ver o seguinte: nós temos chance de ir para o segundo turno? Temos. Então, obviamente que nós vamos ter que disputar com a segunda vaga do segundo turno com o Aécio. Então, na minha cabeça, nós não podemos deixar com que o Aécio tenha muita vantagem em estados importantíssimos, e aí faz parte de São Paulo, que tem 20, 30 milhões de eleitores. Então, na minha avaliação, o governador Alckmin tem também muitos problemas no governo, mas inegavelmente é um candidato fortíssimo à reeleição. E a gente sabe também que, historicamente, o PSDB, em especial o Aécio, não fez muito esforço quando Alckmin foi candidato a presidente da República, tanto que o Alckmin perdeu em Minas para a Dilma na época em que foi candidato, para o Lula na época em que foi candidato. O famoso Lulécio. Então, na minha cabeça, eu acho que muitos dos tucanos aqui de São Paulo também poderiam caminhar para um projeto alternativo, para um projeto também oposicionista ligado ao Eduardo Campos. Então, nesse sentido que fica a dúvida, mas eu não diria que está batido o martelo ainda, como muitos noticiaram já. O PSB terá candidato próprio, não está tão sacramentado assim. E eu digo mais, eu diria hoje que se tiver que ter candidato, na minha opinião, tem que ser alguém ligado ao partido, histórico do partido, porque, com enorme respeito, e eu tenho muito diálogo com algumas pessoas ligadas à rede. A rede está sendo importantíssima nesse processo todo e fez o partido ampliar suas discussões, mas também a gente tem que entender o seguinte: a rede, o partido, o PSB, instituição, aceitou a rede enquanto um partido político. Então, eles têm prazo para entrar. Assim que a rede se viabilizar, legalmente falando, todos eles terão aí livre conduta para poder ir para a rede. Então, a rede será formada um dia. Sim. Então, é importante, e eu acho, nós estamos falando de um partido de 60 anos. Não é um partido
recém-nascido. O PSB é um partido que tem 6 governadores de estado. Tem história. São 400 prefeituras. Tem história. 5 depois que o Cid saiu. Perdemos ou não ganhamos? Acho que foi isso aí. Mas eu acho que ainda não está batido o martelo, mas eu acho que as duas hipóteses são extremamente viáveis e o que tiver que ser, eu estarei aí presente para ajudar, dentro do meu tamanho aqui. Apenas um lembrete, né? O candidato apresentado pela rede como candidato próprio é um ex-tucano. Tucano de 4 costados, ex-tucano Walter Feld. Eu insisto também nessa... Fábio, como é que você está acompanhando esse imbróglio aí do PSB? O que você acha? O PSB tem que lançar candidato próprio ou deve caminhar com o governador Geraldo Alckmin? Por exemplo, tendo o deputado Márcio França como vice. Na política, o problema é quando você não tem outras opções. Porque a tomar decisão muito tardia te leva a fazer a única escolha, o único caminho. Esse é o pior momento. Nós estamos num momento rico, o Caio historiou de uma maneira bem tranquila, porque nós dois somos integrantes da Executiva Estadual, participamos lá efetivamente das reuniões. E essa riqueza de debate é exatamente uma nova conjuntura. Da única vez que tivemos um candidato à presidência no PSB, o partido foi rapinado, é um termo da política, ou seja, tivemos a candidatura do Garotinho, que de forma nenhuma era um quadro histórico. O Eduardo é diferente. O Eduardo, quando a gente fala Eduardo, desculpa quem está nos ouvindo, é o Eduardo Campos, é o governador de Pernambuco, no 8º ano de mandato, sem a possibilidade de reeleição. É um jovem, ele tem 48 anos, tem a minha idade, está esperando o 5º filho, é um cara que acredita no futuro, isso é uma coisa importante. Miguel. O Eduardo acabou de nascer, é verdade, é verdade. Estou com a cabeça lá de 2013. A ideia de se amplificar a discussão política é para mostrar que as escolhas do grupo que o PSB fez parte até muito recentemente, o chamado Grupo Progressista Brasileiro, não esquerda, de longe essa palavra, onde tinha o PT, o PSB, o PDT e tantos outros grupos, ele se desmantelou. Claro. E desmantelou pela visão do PSB, quando faz a orientação de desvincular do governo e ter a candidatura própria à presidência, em função das escolhas equivocadas pela aproximação ao PMDB. Ao PMDB nacional, que, diga-se de passagem, é absolutamente diferente do PMDB regional, onde a gente tinha quadros, e tem alguns quadros geniais aqui, filiações históricas do antigo MDB, isso tem que ser ressalvado. Então, o que eu acredito é assim, da forma que o Caio falou, é exatamente o pensamento hoje do partido em São Paulo. Nós fomos os primeiros a institucionalizar e formalizar o apoio à candidatura própria, isso final de 2012, se a gente pode falar assim, logo após as eleições de prefeito, e essa posição mostra a clareza de uma análise fria e técnica. Nós estamos focando o segundo turno. Essa aproximação do... Ou seja, a prioridade é a eleição presidencial. Independente, o caminho para isso for mais fácil. Exatamente. Agora, por que eu estou chamando a atenção? Porque para determinados socialistas, me permita, Fábio, não é muito confortável o apoio ao PSDB. Com certeza. Alguns socialistas do PSB histórico não se sentem muito... Eu até gostaria de saber a sua opinião, se você se sente confortável numa aliança com o governador Alckmin, entre o PSDB e o PSB, você como militante inclusive, em janeiro de 2012, eu já falei isso algumas vezes e repito, e não tenho nenhum tipo de vergonha, porque isso é a história das escolhas. Em 2012, existia a possibilidade de eu ser de ser vice-candidato a prefeito junto com o Paulo, o PSB junto com o PSDB. Demover, inicialmente, o meu líder e presidente estadual, Márcio França, foi um grande desafio. E segundo, foi mostrar ao prefeito Paulo que não tinha absolutamente nada quanto à sua pessoa, quanto jovem. Imagina, em 2012 ele estava no 6º ano da vida política dele, ele é muito tenro na política também, mas mostrar que do ponto de vista ideológico, do ponto de vista doutrinário, e até do desgaste de material, ou seja, essa permanência do PSDB no governo do Estado tem produção, a gente avalia isso, mas também tem um desgaste clássico. Então, esse debate amplificado que a gente vai ter esse ano, em 2014, vai ser riquíssimo. Só que vocês têm pouco tempo, hein? Tem 2 meses para tomar essa decisão. Menos de 2 meses. Eu ia falar até o meio de março. Essa decisão vai ser tomada. Eu penso que sim. Nós temos quadros, como acho que o Walter... o caminho dele, de fato, é conquistar uma reeleição nesse novo momento da vida dele. Ele é um dos futuros quadros. Ele imediatamente sai do PSB, ou seja... Claramente, deixa bem claro isso. Deixa bem claro isso. Porque, na verdade, até pegando esse gancho, imagina a minha euforia
quando eu soube não da inviabilidade da rede, mas sim da filiação da Marina ao uma PSB. questão conjuntural. Quando acabaram as oportunidades, acabaram os caminhos, ela falou, e agora? O que eu vou fazer? Nós temos 5 horas para decidir. Vamos para o PSB? Ela não foi para o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional. Não foi ofereceu a candidatura dela para presidência da República. Por que uma ex-filiada e militante do PT histórico, como Erundina, como Mariângela Duarte, sai do PT e vem para o PSB? Porque tem um alinhamento, tem uma história de responsabilidade social desse Estado capenga de entrega de serviço. Então, o bacana de fazer essa avaliação é perceber que hoje, e a Marina, ela tem um pool de eleitores fantástico, uma juventude, um grupo de pessoas que acreditam numa outra forma de conduzir, é uma seriedade, o semblante da Marina. Mas será, uma seriedade de você está inteligência tocando um aspecto importante, eu queria até colocar para o Caio. Será que o eleitor da Marina fica satisfeito com o fato dela ser candidata a vice? Ela não abre mão da novidade para, de repente, fazer parte da política tradicional? Tanto que muita gente da rede, Chico, não concordou com a filiação dela ao PSB. Teve muita resistência. É que também aí pesa um pouco a decisão da própria ex-ministra de tomar uma decisão e participar do jogo. Como ela disse, né? Ela poderia se acomodar e ficar de espectadora ou contribuir para poder mudar aí, né, para que tenha essa alternância de poder. Eu só queria fazer um questionamento que eu acho importante nesse processo e uma coisa bem prática. O Eduardo acredita muito, e nós acreditamos muito, que ele estará no segundo turno. Passo dado. No segundo turno, a gente aponta, e eu também compreendo, que em São Paulo terá segundo turno. Terá 2 turnos aqui em São Paulo. Na última eleição não teve. Aí eu faço o questionamento. Provavelmente, quem estará no segundo turno em São Paulo? Na minha avaliação, e eu acho que na grande maioria de qualquer analista, Alckmin contra Padilha. PSDB e PT. Eu lhe pergunto, em qual palanque Eduardo estará aqui em São Paulo no segundo turno? Se nós acreditamos que ele estará no segundo turno, em qual dos palanques ele estará? No do Padilha? Eu acredito que não, porque estará lá a Dilma. Então, na verdade, nós estamos aqui avaliando e falando numa possível, na verdade, uma antecipação de um apoio que viria futuramente. Não sei se a minha... segundo turno assim como a recíproca é verdadeira. Se tiver um segundo turno entre Eduardo Campos e Dilma Rousseff, o governador Alckmin apoiaria quem? Eu não tenho dúvida que apoiaria Eduardo. Certo, então aí haveria Então, o que eu quero dizer é isso, assim, em São Paulo, e aí eu insisto também nisso, eu hoje acompanho bastante, né, o dia a dia na Assembleia Legislativa e tal, tenho alguns amigos, enfim, que estão lá também, e em São Paulo hoje tem a candidatura colocada do Alckmin, do Padilha, do SCAF, que hoje bate 15 pontos em qualquer pesquisa. Qualquer pesquisa, é verdade. E o Kassab. Veja, são 4 candidaturas muito fortes, que têm uma certa consistência. Não, são 3 candidaturas do mesmo bloco. Exatamente. Ou seja, a estratégia tem que estar, o cidadão que está nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, tem que entender o seguinte, a estratégia é desmantelar tirar voto do Geraldo com a candidatura do SCAF, que é PMDB, aliado de primeira hora e líder, presidência de Senado, de Câmara e tudo mais um pouco, governador, vice-presidente da República, Michel Temer, para tirar voto do Geraldo com o SCAF. O Kassab, PSD, absolutamente um silêncio perigoso. Muito próximo a sintonizado com o PT. Sintonizado com o PT, com a presidência Dilma. Sintonizado não. Também vai tirar voto. Uma fidelidade canina que o pessoal fala, coitado do... É por isso que o apoio do PSB seria importante para o governador. Diferente do projeto nacional, onde hoje tem 3 candidaturas colocadas. Eu quero dizer o seguinte, em São Paulo, hoje, já existem outras vias. Né, a eleição em São Paulo, Caio, vai ser muito mais disputada, muito mais equilibrada, muito mais interessante do ponto de vista político, partidário, do que propriamente a sucessão presidencial. Eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal de Fato. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações
3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 5 de fevereiro, e hoje recebendo duas lideranças regionais do PSB, ambos pré-candidatos à Assembleia Legislativa em outubro, o ex-vereador santista Fábio Nunes e também o ex-vereador vicentino Caio França. E ambos foram em 2012 candidatos à prefeitura nos seus respectivos municípios pelo PSB, portanto com muita bagagem já eleitoral, de disputas eleitorais. E nesse sentido, Fábio, eu queria colocar a você o seguinte: as pesquisas têm mostrado que a ex-senadora Marina Silva tem mais visibilidade, mais espaço, mais votos, enfim, do que o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. Como lidar com essa realidade na medida em que estamos nos aproximando da eleição? É fácil lidar com isso? Não é fácil. Não é fácil, mas quando eu estava falando no outro bloco da minha euforia, eu como biólogo, sim, e todas as pessoas sempre acreditaram que eu usei muito a cor verde nas minhas peças publicitárias, que eram mínimas, mas existiam. Pô, você não é do Partido Verde? Eu falei, nunca fui filiado ao Partido Verde. Como sou biólogo do PSB, todo mundo acha que sim. Fiquei muito feliz e esse é o tipo de embrólio bom, né? Um embrulho bom. Ou seja, a tomada de decisão que é a Convenção Nacional para sacramentar a candidatura do Eduardo, vai ser com o aquecimento, ou seja, o fogo está muito baixo ainda, sim, no processo, no entendimento, na conversa de botequim, na conversa no ônibus, no ambiente de trabalho, sobre eleições, né? O ciberespaço, o ambiente virtual, a internet, com antipatia a se falar de política, que é típico de um país que ainda não é uma nação. Então, óbvio, tem gente que, e tem que ter mesmo, porque parece que é sempre uma ladainha, uma conversa sempre igual, mas as pessoas, acho que o grande legado do ex-presidente Lula, com seus 8 anos de mandato, de um partido que foi calcado desde o final da década de 70 até antes do Ministério Público, vamos colocar até 88, na base do denuncismo, sim, denunciar o Maluf, denunciar o Sarney e hoje andar de braços dados, faz com que a população fale, pô, o que a gente vai acreditar? Em quem nós vamos acreditar? Vamos acreditar na pessoa, no Fabião, no Caio, nos outros candidatos? É essa evolução da eleição que a gente aguarda. Então a Marina, ela é uma política de vanguarda, ela é uma pessoa que tem uma visão absolutamente privilegiada, com a experiência dela como deputada, como senadora, como 5 anos ministra de Meio Ambiente. Eu sinto que ela tem uma visão coletiva que falta nos governantes. E o Eduardo Campos, por sua vez, tem a experiência de 8 anos de governo de um Estado absolutamente paupérrimo, que depende muito dos recursos oriundos da União para ter ganho de qualidade de serviço, qualidade de vida de um povo sofrido, tem as belezas de uma capital Recife, de um porto digital, de um polo de indústria, mas tem a fragilidade de um sertão. Claro. É exatamente essa amálgama, essa mistura, esse mix e essa despersonalização. Ou seja, não é a candidatura da Marina, nem a candidatura do Eduardo. É um pool, é uma mistura de 2 quadros políticos absolutamente alvissareiros, ou seja, com esperança de renovação, que vão, a partir de um sucesso eleitoral, estabelecer as conexões políticas que existem em todo o governo. Sim. Ou seja, é claro, a fala dura de Eduardo é mostrar que a gente não vai se ensimesmar, a gente não vai ficar fechado em copas mostrando que nós somos a excelência de governo. Pelo contrário, o que não dá para acontecer por exemplo, eu estava vendo uma declaração da semana passada do ministro de Minas e Energia, com um cargo eminentemente político, sim,
de uma função importantíssima para um país que precisa de infraestrutura, falar, menos de uma semana de um apagão que aconteceu ontem, falar que nós estamos livres de risco de apagão, com uma temperatura dessa, mesmo que as pessoas não têm ar-condicionado para vender, não tem ventilador para vender, ele vai falar que não existe risco de apagão com as reservas hídricas. Já aconteceu ontem. A um quinto. Já aconteceu ontem. Exatamente. Então assim. É um cargo político, né? O governo se faz com a equipe e o seu mandatário, ou seja, a presidente Dilma, no início do seu mandato, escolheu um grupo. Ela não fez faxina. Os 7 melhores ministros, que eram os melhores, caíram. Logo tiveram que colocar 7 band-aids para tampar essa fratura exposta. Então, a percepção política do brasileiro, ela é muito clara. Tem essa mistura da passionalidade, das pessoas que não gostam da Marina. Você perguntou da Marina, ela tem uma rejeição por gente acreditar que ela é frágil na sua condição. Isso eu já ouvi muitas vezes falar, Fábio, você não tem como acreditar. De saúde, né? Outros questionam a sua opção religiosa. Existe um questionamento. Também, e a questão também de ser do norte, ou seja, o preconceito, o preconceito é grande. E agora, nesse aspecto, essa chapa, essa possível chapa, Eduardo e Marina, é uma chapa do Nordeste e Norte. Exatamente. Como enfrentar, Caio, a força de São Paulo e de Minas Gerais, do PSDB, a máquina do PSDB, que provavelmente o Aécio vai buscar um vice, é possível, fala-se muito até no senador Aloysio Nunes de São Paulo como vice. Como enfrentar essa máquina do PSDB? Por isso, eu não sei se é um enfrentamento, Caio. Deixa você falar, eu não sei se é um enfrentamento. Eu penso que é duro, por isso, assim, que não é simples uma candidatura, ainda mais que motiva, porque a gente, de fato, está entrando, e como a gente conversou aqui no Bastidores, entrando para jogar e estamos animados para a candidatura, para ganhar. Então, eu digo, considerando o seu enfrentamento com o PSDB, tendo em vista que tudo indica que a presidente Dilma estará no segundo turno. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu acho que tudo tem que ser muito bem avaliado e muito bem calculado. Não dá para levar só a parte passional aí da coisa. Claro que é importante envolver um pouco do coração, do sangue, mas a gente tem que também ter frieza para poder enfrentar os desafios e, com razão, escolher as melhores opções aí nos estados. E, sem dúvida, o Sudeste aqui, por exemplo, decide uma eleição. Claro. E se você olhar friamente hoje, claramente a vantagem do Aécio é muito grande ao Eduardo, aqui em São Paulo, em Minas, no Rio. Então a gente tem que ter muita frieza para poder fazer as opções. Só que aí cai numa parte que eu acho mais prática também da coisa. Se você pegar a eleição do Serra em 2010 com a Dilma, a diferença entre os dois foi cerca de 11 milhões de votos. Dos 11 milhões de votos, Chico, 8 milhões Nordeste. Aí chega uma fala que eu acho que a gente tem que conseguir encontrar uma fala no sentido, da seguinte maneira. Num segundo turno, o Eduardo é muito mais competitivo e tem muito mais chance de ganhar da Dilma do que o Aécio. Seguramente. Porque os votos do Aécio, na minha avaliação, ele é transferido para o Eduardo até quase que no automático. Quase que no automático. E a recíproca, voto anti-PT. Exatamente. E a recíproca não será a mesma. Então, um candidato que seja viável no Nordeste, ele passa a ser extremamente competitivo e, por isso, na minha opinião, a Dilma e o PT... Então, o problema do Eduardo é chegar no segundo turno. Chegar no segundo turno. Essa é a nossa tarefa. E aí, por isso que eu acho, e pode esperar isso, que a Dilma vai polarizar a disputa com o Aécio. Porque ela sabe que a maior preocupação dela, o único, na minha opinião, que tem condição de ganhar dela no segundo turno, é o Eduardo com Marina. Então, aí está a nossa tarefa. O jogo está colocado, a gente está conseguindo. Estamos há 8 meses. O Aécio, como grande maioria do PSDB, dos quadros do PSDB hoje de liderança nacionais e regionais, não sabe fazer oposição. O único que mais vai se avonando é o Álvaro Dias do Paraná, quando faz o pronunciamento. Nem nos pinga-fogos, eles são aquela coisa, deixa, a história vai mostrar aquela coisa, como é que é, o como é que é, do Fernando Henrique. Então, assim, é a cara, né, do tucanato. O discurso do Eduardo Campos ontem foi um discurso duro, extremamente de oposição, abordando questões econômicas sérias e, de certa forma, se libertando um pouco da influência do ex-presidente Lula, de quem ele foi ministro. Então, ele deve uma certa lealdade, uma certa gratidão ao ex-presidente Lula. E ele se libertou ontem com um discurso duro do ponto de vista econômico contra o governo federal. Vamos transformar o nosso café da manhã aqui no bairro do Boqueirão, aqui na cidade de Santos, num programa nacional. Só para você ter uma ideia, uma das
das minhas contribuições provocativas e antipopulares para a plataforma de proposta de governo do Eduardo Campos com a Marina Silva, Rede PSB, sabe qual é? Você, pela tua história como jornalista, você vai lembrar do movimento municipalista. Sim. Que você vai me dar o ano que isso começou. Para as pessoas entenderem, o Brasil tem 5.657 municípios, que 80% desses municípios, Caio, eles não têm sustentabilidade econômica, ou seja, eles não conseguem, com as suas arrecadações, com as suas microindústrias. Né? Então, olha o que a gente está falando. Algum político, eu não sei se ele vai fazer 2 mandatos, ele tem que peitar o movimento antimunicipalista, porque nós estamos falando de 5.600 prefeitos, 5.600 câmaras de vereadores, etc. Não há mais, com a informatização, não há mais necessidade da presença do Estado com esse formato. Então, o futuro é um processo onde o Brasil estabeleça novas regiões, onde esses micromunicípios façam regiões consorciadas, onde você tem um novo distrito eleitoral. Assembleia regionalizada. Exatamente. É o distrito americano, o condado americano. O condado, enfim, porque é inaceitável você ter hoje municípios com menos de 3, 4 mil num país que, em nome da presença do Estado, a opção Mas para isso, o prefeito para representar professor Fábio, a Câmara. O Brasil não precisa apenas de uma reforma política, de uma reforma tributária, de uma reforma previdenciária. Precisa fundamentalmente de uma reforma do Estado brasileiro. Tá certo? É o Pacto Federativo. É o Pacto Federativo. Sem isso, o fica Eduardo difícil. está chamando de Pacto Federativo. Pacto Federativo. E vamos ter certamente um bom debate, tanto na sucessão presidencial quanto na sucessão estadual, já que as pessoas ou votam por convicção, o que normalmente acontece no primeiro turno, e votam também por exclusão, o que acontece muitas vezes no segundo turno. Professor Fábio, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Obrigado pela presença, Fabião. Boa sorte para você. Só para finalizar, rapidinho, por favor. A reforma política, o PT teve 12 anos para pilotar isso e não pilotou. Eles vão ter que explicar essa fatura. Eles vão ter que tomara que o novo Congresso faça isso. E vamos criar usinas de microgeração eólica e solar, fotovoltaica nesse país abençoado. Obrigado, Fábio. Caio, muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, Chico. Um grande abraço a todos. Tá certo. Obrigado a ambos, os nossos convidados, ambos pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.